Talvez isso também já tenha acontecido com você. Você acorda, organiza o dia, resolve problemas, responde mensagens, participa de reuniões, leva os filhos para a escola e quando chega à noite, vem aquela sensação estranha de que o dia passou inteiro, mas aquilo que realmente importava ficou para amanhã. As tarefas se acumulam, a semana acelera e você sente que está sempre correndo, mas nunca chegando em lugar nenhum. E o mais curioso é que isso também aconteceu comigo. E o mais curioso é que, mesmo eu sendo psicóloga, mentora empresarial, trabalhando com alta performance, com cérebro, mesmo assim, em alguns momentos da minha vida, eu também me vi ocupada demais, mas sem nenhuma real produtividade. E aí eu dei um passo para trás para analisar o que realmente estava acontecendo, onde estava o erro, qual seria a estratégia mais assertiva para eu poder ser produtiva de forma muito estratégica no meu dia a dia. E eu resolvi olhar para as estratégias que realmente trazem alta performance real em ambientes de alta abrasividade, como, por exemplo, as rotinas de forças especiais em ambientes absolutamente desafiadores, onde a disciplina e o alto nível de produtividade é a essência de missões especiais. E hoje eu vou te mostrar como corrigir então isso na prática e construir comandos sobre a sua própria realidade utilizando essas estratégias de forças especiais que eu hoje utilizo na minha realidade e também aplico em ambientes de alta performance nas empresas que eu atendo. Mas antes mesmo de nós começarmos, me conta aqui nos comentários qual que é a sua missão principal de hoje. Uma coisa só, a mais importante, escreve aí, porque no final desse vídeo você vai querer revisitar essa sua resposta. Na neurociência, a gente sabe que o cérebro prioriza recompensa imediata, responder mensagens, abrir redes sociais, resolver urgências. Tudo isso gera pequenas doses de dopamina. Porém, se você não direciona o seu dia, você se afasta daquilo que realmente constrói a sua vida, do seu propósito, da sua prosperidade, daquilo que de fato faz sentido para a sua alma. E a primeira coisa que eu vou te mostrar é a mais simples e por isso a mais ignorada, mas que muda completamente a forma como você executa o seu dia. Sempre que eu vou iniciar um grande projeto estratégico em uma empresa ou mesmo vou fazer uma simples reunião de acompanhamento com algum gestor, mas também assim que eu me levanto, também na hora que eu sento na minha mesa de trabalho, antes de tudo, antes de mais nada, eu faço uma única pergunta. Qual é a missão? Parece óbvio, né? Mas escuta com atenção, porque provavelmente você não está fazendo isso. Você acorda, já começa a responder mensagens, problemas do trabalho, ir no mercado, no banco, treinar, responder e-mails, mensagens, postar alguma coisa. O dia vira uma sequência de pequenas tarefas. Você está o dia inteiro ocupado, mas quando chega a noite, o que realmente importava ficou para amanhã. Mais um dia desperdiçado. Não porque você é preguiçoso, preguiçosa, mas porque não tinha uma missão. Então você procrastina porque o seu cérebro está programado para buscar conforto e evitar tudo aquilo que exige energia, decisão e responsabilidade. E uma missão, ela vai drenar as justificativas e não ao contrário. Então, olha a minha rotina. Hoje eu atuo diretamente com empresas como mentora estratégica. Conduzo operações comerciais com coordenadores e representantes em diferentes regiões do país. Tenho uma clínica de neuromodulação e neurofeedback, que é treinamento cerebral. Atendo clientes em nível tático e estratégico com objetivos específicos de performance e resultados. Iniciei esse canal no YouTube. Dou treinamentos para líderes em empresas e faço palestras dos temas que eu sou especialista. Sou responsável pela área comercial e pela área financeira da minha empresa. Estou em 2 formações na área de neurociência e fazendo um MBA em gestão financeira. Academia quase todos os dias e tento manter uma rotina de sono de pelo menos 6 horas por noite. Acordando entre 4 horas da manhã e 6 horas da manhã, dependendo da agenda do dia. Imagina se eu não tiver clareza da gestão de tempo. Acordar e simplesmente começar a resolver tudo aleatoriamente,
meu dia iria virar um incêndio. Por isso, antes de começar o dia, eu defino qual é a missão principal. Uma, só uma. Aquela que, se for concluída, já faz o dia valer a pena. Depois eu escolho 2 prioridades secundárias e uma tarefa operacional não negociável. 3 prioridades, uma missão principal, uma rotina operacional. É tudo. E aqui vem um detalhe que muda tudo na sua vida. Sem missão definida, qualquer tarefa parece urgente. Quando você tem uma missão definida, você sabe exatamente o que você pode ignorar, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, antes de continuar esse vídeo, faz isso agora. Pegue o seu celular, abre o bloco de notas e responde uma pergunta. Qual é a sua missão principal de hoje? Uma coisa, a mais importante. Porque se você só fizer isso, só isso, hoje já vai ser diferente e esse vídeo já valeu a pena. E o que eu vou te mostrar aqui hoje não é só produtividade, é sobre uma tecnologia, sim, uma tecnologia de como treinar o seu cérebro para agir com consistência e construir novos padrões neurais. E não estou falando de neuromodulação, neurofeedback ou qualquer outro tipo de equipamento. Estou falando de uma estratégia consciente de repetição, foco e direção que literalmente reprograma a forma como o seu cérebro funciona. Antes de a gente entrar nisso, se você ainda não me conhece, eu sou a Jaque, psicóloga, mentora empresarial estratégica e especialista em neurociência aplicada à performance. Há mais de 10 anos eu ajudo pessoas, líderes, times e organizações a performarem com consistência, com foco e com resultado, rumo à prosperidade. Esse é um canal de mentalidade de sucesso e produtividade é a chave desse jogo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, então já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e ativa o sininho para mais e cai para dentro. Lembrando, 3 prioridades, uma missão principal, uma rotina operacional. É tudo. Mas existe um problema ainda. Mesmo quando a missão está clara, a sua mente não para. Ela continua pulando de tarefa em tarefa, querendo resolver tudo ao mesmo tempo. E isso acontece por causa de uma característica do nosso cérebro que quase ninguém percebe. E é o que eu vou te mostrar agora. Eu vou te dizer por que você termina o dia exausto sem ter feito nada que importa. Não é falta de esforço, não é falta de disciplina, é porque o seu cérebro passou o dia inteiro trocando de tarefa. E toda vez que você troca de tarefa, ele reinicia. É como se fosse um computador que abre um programa novo antes de terminar o anterior. Ele nunca entra em profundidade, nunca produz de verdade. Como é o seu dia? Você começa respondendo um WhatsApp, aí abre seu e-mail, aí do e-mail você vai pulando para uma mensagem e aí abre o Instagram e aí lembra de uma tarefa, aí vai tomar um café, aí vai fazer uma reunião e aí você volta para a tarefa e já perdeu o fio da meada. Isso não é trabalho, isso é reação. E quem reage o tempo todo nunca lidera, nem mesmo o próprio dia. Porque na estratégia nada é executado todo de uma vez. Nas estratégias nada é feito tudo de uma vez, é feito por etapas, porque cada etapa ela é necessária para o próximo nível, porque quem divide o foco divide o resultado. Então, você vai dividir o seu dia em blocos e cada bloco tem um único tipo de tarefa: bloco de criação, bloco de reuniões, bloco administrativo, bloco. Cada bloco desse precisa de foco total e ele tem uma regra: sem celular, sem e-mail, sem Instagram, você gerencia, porque um trabalho profundo não acontece dentro de interrupções. Agora olha para hoje, que blocos você consegue criar? Pega um bloco de notas, divide o resto que falta no seu dia, divide em 2 ou 3 blocos, cada um com um tipo de tarefa. Isso é o suficiente para você sentir diferença ainda hoje, mas tem um inimigo dentro do bloco. Mesmo com o tempo separado, o cérebro começa a querer checar o celular, porque é prazeroso, ele resiste. E existe uma ferramenta de 40 anos que foi desenvolvida exatamente para isso, e ela é mais simples do que você imagina. Você separa esse bloco de trabalho, fecha o celular, senta para produzir, e 5 minutos depois você está checando o Instagram. Isso não é falta de força de vontade, isso é prazer. Isso porque o cérebro humano não foi criado para sustentar um foco sem estrutura, ele precisa de um contrato claro. E esse contrato claro é uma solução. E uma solução mais simples e mais testada da psicologia comportamental. E tem o nome de um tomate, a técnica
Pomodoro. É simplicidade, você define 25 minutos e nesses 25 minutos existe apenas uma tarefa, sem checar mensagem, sem trocar de abas, sem levantar, tomar cafezinho. Quando o tempo acabar, pausa, 5 minutos, depois outro ciclo. O cérebro consegue sustentar foco de alta intensidade por curtos períodos. Quando ele sabe que tem fim, ele diminui a resistência. É um princípio para corridas, por exemplo, que você corre até uma determinada estação. Você não fala, você vai correr por tempo determinado, 3 quilômetros, 2 quilômetros, 5 quilômetros, porque o cérebro executa foco real quando ele sabe o que está sendo pedido, porque 25 minutos de foco real você consegue produzir mais do que manhãs inteiras, porque você parou de fingir que ser multitarefa funciona. Aqui está um desafio para você. Assim que esse vídeo acabar, você vai escolher uma tarefa, só uma, e vai ligar o cronômetro por 25 minutos, sem exceção. Se você conseguir fazer isso hoje, você vai entender na prática o que eu estou falando aqui agora. Nenhuma explicação substitui a experiência. Mas aqui está um problema que ninguém resolve com técnica de foco. Não adianta organizar o dia, essa semana já começou no caos. Se toda segunda-feira você acorda apagando incêndio, nenhum bloco de operações vai conseguir te salvar. Você precisa de um protocolo para a semana inteira e é isso que vem agora. Me conta como costuma ser a sua segunda-feira. Você acorda, já tem 3 mensagens, 5 e-mails, uma reunião que não estava no radar, um problema que explodiu do fim de semana e a semana começa no modo reação. Você corre atrás dos outros, apaga fogo e incêndio atrás de incêndio, chega na sexta-feira e percebe que todas as coisas que realmente importavam ficaram para a semana que vem, de novo. E aqui tá o que eu aprendi nesses anos todos de alta performance. Nenhum desafio começa sem planejamento, nenhum, não importa o quão experiente seja a organização. Sem planejamento você não executa os planos de metas e improviso sempre tem um custo, você não bate os resultados. Se você não planeja, alguém vai planejar por você, o mercado, os outros, e aí existe um ritual de 20 minutos, domingo à noite, ou na segunda de manhã bem cedo, idealmente domingo. Antes de qualquer mensagem, antes de qualquer reunião, faça 4 perguntas, só 4. Primeiro, o que realmente importa essa semana? Não 10 coisas, não um checklist imenso. 2 ou 3 coisas que, se feitas, fazem a semana valer a pena. Segunda pergunta, quais são os compromissos fixos? Reuniões, gravações, família, o que? Coloca no radar antes que virem surpresa. Em quais dias eu vou fazer o trabalho profundo? Não quando der tempo. Bloqueio na agenda, 4 perguntas e essa é a mais difícil. O que eu não vou fazer essa semana? O que entra na lista não é o problema, é o que não sai. Eliminar é mais difícil do que adicionar, mas sem eliminar você volta para o caos. 20 minutos de planejamento vale mais do que 40 horas de improviso. Agora pegue uma folha ou abre o seu celular, responde as 4 perguntas para essa semana. Isso vai levar menos de 15 minutos e você vai chegar na sexta-feira com uma sensação de que talvez não conheça, a sensação de que a semana foi sua. Mas tem um problema, que o planejamento não resolve. Mesmo com uma missão definida, mesmo com blocos organizados e a semana planejada, a mente continua cheia, ela não para. Ela fica repetindo tarefas, preocupações, pendências, culpas, um loop sem fim. Isso não é fraqueza, é biologia, mas existe um protocolo específico para isso. Mesmo quando você organiza a sua semana, ainda existe um problema que destrói o foco de muita gente. A mente fica tentando armazenar tudo ao mesmo tempo e isso gera 2 coisas muito comuns: ansiedade e aquela sensação constante de sobrecarga. Parece que sempre tem coisa demais acontecendo dentro da sua cabeça. Em forças especiais, nas operações especiais, existe uma regra sobre carga. Tudo que você carrega precisa ter uma função clara. Peso inútil cansa o operador e compromete qualquer missão. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. Foi por isso que eu comecei a utilizar uma ferramenta que é extremamente simples e faz muitos anos já. Todos os dias eu faço algo chamado descarregar a mente no papel. Eu pego uma folha de papel e começo a escrever tudo que está na minha cabeça. Eu tenho cadernos infinitos. Tarefas, ideias, coisas que eu preciso resolver, preocupações, pendências, tudo. Se organizar sem julgar, só descarrego download, 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 download. E aí eu sempre coloco anotações e aí depois eu organizo e
E aquilo vai então para a lista de tarefas, o que é urgente, o que é importante, o que é menos importante, o que é delegável, o que simplesmente não precisa ser feito. Quando eu concluo alguma tarefa dali, eu faço um check, isso me dá uma sensação de leveza, de dever cumprido. Eu tenho pelo menos uns 4 vídeos aqui no canal falando disso, de produtividade. O poder da organização e da produtividade para sua saúde mental, emocional, psicológica, física e da sua prosperidade. Eu não vou me alongar nessa estratégia aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar linkado os vídeos onde eu me alongo um pouco mais sobre isso. Porém, essa estratégia do download nos papéis, seja o que for, você pode ter um caderno que seria o estilo um diário, onde você todos os dias coloca tudo ali, tudo ali, tudo ali. Às vezes são muitas coisas que estão acontecendo na sua cabeça, tem mistura de pensamento com sentimento, com emoção, com situações realmente práticas para resolver, com situações emocionais mal resolvidas com as pessoas. Então é uma confusão na sua cabeça que tem um peso gigante e que drena toda a sua energia. Então você ter uma espécie de um caderno, qualquer coisa que você possa escrever à mão é muito, muito, muito terapêutico, muito poderoso. E ali você coloca um download de tudo. Disso aí, você vai ter muita clareza daquilo que realmente tem que ir para a sua lista de tarefas mesmo, para a sua grade de prioridades, para aquilo que é urgente, importante, menos importante e realmente delegável. E nós não estamos falando só das 3 prioridades, ou da sua missão principal, ou da sua rotina operacional. Nós estamos falando de uma lista maior de tarefas, é claro, só que ela vai ficar extremamente pesada se você tiver com muitas outras coisas que nem fazem parte dela. Então, um caderno que você possa fazer um download de tudo, um bloco de notas, que você possa colocar as coisas ali, e daquilo ali você fazer uma espécie de uma cariação do que realmente vai para sua lista, sua grade de tarefas, vai trazer para você muita, muita capacidade de realização. Porque o cérebro, pessoal, foi feito para pensar, não para armazenar tarefas e excessos. E quando você tira esse peso da cabeça e coloca no papel, você libera espaço mental para aquilo que realmente importa. Pensar melhor, decidir melhor, executar com mais clareza. Porque a neurociência, a psicologia e todas as capacidades que você tem de realizar melhor a sua vida, de ter mais saúde mental, emocional, psicológica, servem para um único objetivo: você ser mais funcional na vida. E essa funcionalidade serve para qual objetivo? Para que você seja mais produtivo, produtiva, realmente seja útil e consiga construir uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. E sucesso, prosperidade é muito relativo. Eu tenho a minha medida, você tem a sua medida e cada um tem as suas medidas. Nós temos aí um Instagram que vende uma ideia do que é sucesso, do que é prosperidade, uma casa bonita, uma casa na praia, um carro legal, uma carreira de sucesso, mas não necessariamente é isso para você. O que importa é você realizar a sua medida de sucesso. Agora, nenhuma medida de sucesso, nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém, é realizável se você não estiver sendo funcional. Se você estiver carregando 300 carroças de 1001 informações, muitas delas inúteis, que drenam completamente a sua capacidade de fazer aquilo que é urgente, importante, menos importante e delegável. Ou seja, ter uma missão, ter 3 prioridades e ter uma tarefa operacional, que seja. Agora, carregando 1 milhão de tralha, você não vai chegar em lugar nenhum. Menos ainda nos seus objetivos de vida mais simples. Quem dera mais naqueles da sua alma, do seu coração mais poderosos. Mas existe um hábito que, para mim, muda a direção das coisas. E não é sobre planejar. É sobre revisar, fazer acompanhamento, follow-up. Quase ninguém faz. As pessoas planejam às vezes, executam às vezes, mas revisar quase nunca. E exatamente por isso que os mesmos erros se repetem semana após semana. Nas organizações de sucesso existe um momento especial que se chama análise após estratégia, uma operação importante que foi realizada, um evento importante. Assim que termina, a gente senta junto e faz uma análise. 3 perguntas: o que fizemos bem, o que podemos fazer melhor e o que precisamos fazer melhor na próxima. Sem ego, sem justificativa, sem tentar parecer melhor do que foi. Porque em operações estratégicas reais e em operações especiais também de exército, um erro repetido custa vidas. Nas organizações custam linhas finais, mas na sua vida custam oportunidades. E na sua vida, isso muitas vezes não é recuperável. Quase um PDCA da gestão administrativa. Só que, de um modo geral, quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu percebi que eu tinha passado
uns 3, 4 dias da semana resolvendo problemas dos outros, coisas que não estavam na minha agenda, na minha lista, que não faziam parte da minha missão principal, que não faziam parte do meu ponto B na época, né? Onde estamos, onde queremos chegar. E eu não tinha dito não. Só que por que eu vi isso? Porque eu fiz a revisão, porque eu fiz um acompanhamento, porque eu fiz um follow-up e eu tava achando que era falta de tempo, mas não. Era falta de limite, era falta de prioridade, uma revisão simples. Então, toda sexta-feira, ou sábado, ou domingo, mas principalmente, pare. Pare a sua semana, quando a sua Mas o que funciona bem? Toda sexta-feira, sábado ou domingo, tem que ser um desses 3 dias. Acabou a sua semana, não deu tempo na sexta-feira, você tem uma viagem, a sua família está esperando você já saiu do escritório ou do seu trabalho muito tarde, e você não quer mais e você simplesmente quer sair, tudo bem, vá. Mas no sábado ou no domingo você vai ter. E aí, infelizmente, algumas regras elas têm que ser cumpridas, não adianta. Tem algumas coisas da vida que a gente tem que lidar e essa é uma delas. Você vai ter que pegar sábado ou domingo 20 minutos, eu juro que não é mais do que isso. Sempre. Quantos gestores, líderes, diretores de empresas eu já trabalhei e eu mandava mensagem: já fez o seu to-do list? Já que ainda não fiz. 20 minutos. 20 minutos. Eu tenho certeza que não é mais que isso, porque eu fiz e faço isso na minha vida até hoje. Não vai mais que 20 minutos. Você faz lá a sua grade de prioridades, você analisa lá o que é realmente urgente e importante, e aí você tem uma visão clara da sua semana, e você faz uma análise, um acompanhamento daquilo que foi realizado e daquilo que não foi realizado. Simples. Porque você vai olhar que decisões foram boas, que hábitos me ajudaram, o que moveu as coisas para frente. E isso você vê, isso aqui eu vou repetir. E aí você vai analisar também o que desperdiçou o teu tempo, o que foi desnecessário, o que foram distrações. Honestidade, sem ego, você não está prestando a conta para ninguém, só para você mesmo. E a terceira questão a ser olhada: o que eu vou fazer diferente na semana que vem? Uma correção, só uma. Pequena, específica, aplicável. Não tenta resolver tudo de uma vez, uma correção por semana. 52 semanas no ano, 52 ajustes de rota. Você não vai acreditar daqui a um ano onde você vai estar. E isso é muito poderoso. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta hoje. Quando o dia terminar, você vai olhar para trás e sentir que avançou no que realmente importava ou vai sentir que passou o dia inteiro apagando incêndio? A diferença entre esses dois não é sorte, é planejamento, é intenção, é missão. Lembra da pergunta que eu fiz no início do vídeo? Qual é a sua missão principal de hoje? Vai lá nos comentários e me conta. Você cumpriu? Porque essa pequena prestação de contas já é o começo de um mindset, de uma mentalidade diferente. Agora fecha esse vídeo, abre uma folha, seu caderno, bloco de notas, escreve a missão principal de amanhã. Uma coisa, só uma, a mais importante, não 10, não 5, uma. Isso é planejamento de forças especiais, simples, direto, sem desculpa. E se você quer dar o próximo passo para retomar o comando da sua vida, assiste os vídeos que eu vou deixar aqui linkados para você, porque ali existe disciplina, existe organização, mesmo quando você não quer, mesmo quando você não tem vontade. Assista o vídeo de como fazer o seu cérebro agir, mesmo que você não tenha vontade. Esse vídeo é poderoso, porque dentro dele tem técnicas, estratégias simples de como você transformar a sua vida. Se você assistir esse único vídeo desse canal, você vai ter grandes resultados, ok? Então, se até agora você não se inscreveu, já se inscreve nesse canal, porque aqui é um canal que fala sobre mentalidade de sucesso. Então, uma das regras da mentalidade de sucesso é o alto nível de produtividade. Então, de vez em quando eu estou trazendo sobre esse conteúdo, mas eu também trago sobre espiritualidade, prática, baseada em neurociência, psicologia, alta performance. Então, se você gostou desse vídeo, já curte e também encaminha. Se você conhece alguém aí que tá meio bagunçado, meio desorganizado, não tá conseguindo realizar seus sonhos na vida, encaminha esse vídeo e deixe o seu... Se inscreve no canal. Esse vídeo, meu Deus. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Então, se você chegou até aqui... eu não vou falar tudo de novo. O que era mesmo? Era se inscreve no canal. Curte esse vídeo. Deixa o seu like, ativa o sininho e faz um comentário. E bora aplicar.
Se você se inscreveu no canal, deu like no vídeo, ativou o sininho e encaminhou pra alguém que você lembrou, já deixou o seu comentário, agora você tem que executar. Executar aquilo que você já sabe que você tem que executar, que seja a única prioridade para que você atinja os seus objetivos na vida e atinja o sucesso que você deseja. Então, beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Hoje foi difícil sair o vídeo, irmã. Meu Deus do céu. Mas saiu. Agora falta edição. Beijo.